Assessores de investimento, o que fazem, onde vivem, o que comem e o que esses caras e essas minas podem fazer para te ajudar na conquista dos seus sonhos através dos investimentos, né, minha gente? Olha aí, trouxe um tema super legal para vocês. Tenho certeza que vai ajudar muita gente com uma participação super especial, que é o Cuca Marques, um assessor de investimentos super querido, que cuida da minha vida financeira, cuida da vida financeira de vários dos meus clientes. Então vocês vão poder perguntar bastante, inclusive ele já está por aqui. Vou chamá-lo para entrar conosco. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para botar toda vez, gente. Eu fico aqui me matando, né, para pôr as pessoinhas. Ô Cuca, pede aí para entrar que fica mais fácil. Quando vocês pedem, aí eu só autorizo aqui. Vê se você consegue aí. Ah, acho que eu consegui. O pessoal faz live já, né? Não sei quantos anos e toda vez a mesma coisa. Excelente. Bom, então nós vamos falar sobre isso. Você tá rindo aí, Cuca? Tudo bem? Só porque eu tava apanhando do Instagram, é isso, né? Não tem problema. É a primeira vez que você está fazendo, né? Primeira vez. Acabei de falar isso. Gente, a pessoa faz live não sei quanto tempo. Toda vez é uma luta com esse Instagram. Mas é bom que aí o pessoal vê que, né, a gente aqui é de verdade, a gente erra junto, a gente acerta junto e assim. E não é nossa profissão, né? Não é a nossa profissão principal, né? Verdade. Né? Eu acho o máximo quando fala, e aí, como tá a sua vida de youtuber? Eu, como assim, gente? Vocês não têm noção do que é a nossa vida, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho e ainda tem que se reinventar nessa internet. Produzir, escrever, fazer o storytelling e ainda depois gravar. Estava gravando agora há pouco. Daqui a pouco eu vou postar no meu feed aqui algumas fotos da gravação que a gente fez num curso de finanças pessoais, que faz parte de um projeto, né, que acabou mudando ao longo desses últimos meses. Mas a gente tem que estar o tempo todo fazendo coisa que não é da nossa área, né? Especialmente para quem está começando, né? Eu já tenho gente trabalhando junto comigo para fazer isso, graças a Deus. Olha que chique! Mas não é uma coisa muito simples, não. Tem parte que eu tenho que fazer ainda no braço e é prazeroso, mas também é bem... Não é que é difícil, né? Você tem que ficar o tempo todo se concentrando, relendo muita coisa. Sim. Tem um livro que eu vou ler pela terceira vez para poder pegar ideias olha aí, tá vendo, gente? Olha o esforço. Conteúdo. Excelente. Não é fácil. Não é uma coisa assim de... Ai, acabou, né? Peguei uma reguinha, achei um livrinho lá qualquer, 150 dicas para ser feliz. E aí você consegue fazer 150 Ou para lives. ser milionário agora, né? Não, gente, olha que legal. Já vi que umas pessoas entraram aqui. Obrigada por vocês estarem com a gente. Esse assunto é super relevante, então enviem essa live. Usa esse aviãozinho aí, ó. Vê as pessoas que estão online aqui no Instagram com a gente. Fica uma bolinha verde perto. E manda essa live para eles, que às vezes eles estão de bobeira aqui, ó. Não sabia que a gente estava aqui e de repente vem e aprende um monte com a gente. E o coraçãozinho, né, gente? Pro Instagram levar essa live cada vez mais longe, né, Cuca? Tem alguém que você conhece aqui, Cuca? Eu acho que entrou? Há alguns, né? Aqui, ó, eu tô vendo aqui a Betina. A Betina é a avó da minha neta, né? Minha neta postiça, né? Vamos dizer assim. Que legal, boa noite, A minha mulher Betina. é a avó e a Betina é a outra avó da minha netinha. Aí, ó, família prestigiando, né? Excelente. Exatamente, né? Eu sou o Gabriel, é da minha equipe, né? Da equipe que cuida do meu marketing, né? Que está cuidando da parte do curso, especificamente, né? Aí, ó, o time tem que compartilhar, digital, hein? Né? A Betina aqui, ó, compartilhamos uma neta, muito bom. Exatamente, compartilhamos uma neta, né? Esse é o compartilhamento da Betina. Betina, pode compartilhar aí com a sua rede social aí, Betina. Né? E ainda tem a sua live ainda, que eu não esqueci não da gente marcar essa live, Betina. Muito bom. Bom, vamos ao que interessa, porque o povo vem depois. Vamos trabalhar, né? Isso aí. Né? Vamos trabalhar. Você não está assistindo, né? No dia que a gente gravou, está assistindo em algum momento. Então eu sei que você veio aqui para entender o que é esse raio do assessor de investimentos, né?
Exatamente. Olha, Então, assim, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para o Cuca é: Cuca, o que faz um assessor de investimentos? bom, segundo a instrução 497, eu tenho que citar a instrução 497 da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, tá? Ela é que normatiza a profissão de assessor de investimentos. O nome original é Agente Autônomo de Investimentos, e depois de muita briga, a gente conseguiu também usar o nome de assessor de investimentos. Tá? Olha, curiosidades. A assessoria de investimentos, a gente assessora o cliente ou ajuda o cliente a entender qual é o produto que ele está comprando, qual é a situação dele financeira atual, né? E não como um planejador financeiro, porque são coisas distintas e não concorrentes, na minha visão, são complementares, né? Complementares, né? O planejador vai indicar qual é o objetivo e do que você precisa para alcançar o objetivo. E o assessor é quem vai escolher quais as ferramentas que ele vai fazer. Mas... E quando você está falando ferramentas, está falando dos investimentos, né, exatamente. Cuca? Quais são os produtos que o cliente, que o investidor vai comprar. Porque às vezes a pessoa está ali, produto? Como assim? Vou ali na prateleira? Não, são os investimentos, né, gente? Não somos nós que escolhemos também, né? Quem escolhe o produto, especificamente, a gente segue algumas normas pela essa instrução 497 da CVM, em que a gente não pode chegar e falar, olha, compra o fundo ABC, né? Ou compra o título XYZ. Eu não posso falar especificamente um fundo. Esse fundo tem que estar baseado ou lastreado dentro de um relatório que é feito pelas casas de análise, né? A Eleven, no caso, é uma das mais conhecidas. Tem das casas que são reconhecidas pelas corretoras, né? Porque tem casas que são muito boas, mas que as corretoras não trabalham ou não homologam essas casas. Então, muitas vezes... Então vocês têm todo um portfólio ali para consultar sim, e oferecer para o cliente. Sim, e aí a gente vai dentro daquilo escolhendo quais são os fundos conforme o objetivo e conforme o nível de risco e liquidez que a pessoa tem necessidade, né? A pessoa chega para mim, por exemplo, um cliente indicado por você ou por um outro planejador, ou às vezes vem diretamente e fala, não, eu quero ganhar 1% ao mês com liquidez imediata e sem risco. Nossa, eu também quero. Eu não posso falar o que eu respondo, né? Porque essa live vai ficar gravada, né? Eu posso ser preso. Tá? Então, eu não falo o que eu respondo. Ai, gente. Né? Mas é o que todo mundo queria. Coisinhas que dão esse tipo de dinheiro ou mais do que isso, né? Primeiro, mas aqui nós só trabalhamos com coisas lícitas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Exatamente, não é muito lícito, né? Eu acho engraçado, né? Muita gente, às vezes, se pega nessa situação, e a pandemia trouxe muito isso, né? Que são os famosos esquemas de pirâmide, né? Eu te dou 3% garantido ao mês, te dou 5% garantido ao mês. Se a pessoa garantiu rentabilidade sem ser o produto específico que tem aquela rentabilidade contratada, sai e no fora. prazo contratado, sai fora, que é marca de Silabino, né? Pode pôr o selo de Silabino. O pessoal que é mais antigo não sabe, mais novo não sabe o que é isso, né? Só quem é mais velho como eu sabe que história da cilada do pino, né? Mas porque você tem títulos que são, obviamente, pré-fixados com determinado valor. Aí você já sabe, né, a rentabilidade. Que está ali pré-fixado em 8% ao ano, ou 6% ao ano, 7% ao ano, dependendo do prazo. Obviamente, quanto maior o prazo, maior é a taxa, mas também não tem oscilação de inflação. Se a inflação subir, a taxa de juros subir, o teu juro já está contratado, o teu dinheiro vai render aquilo que você contratou. Sim. Então, assim, o assessor, ele vai ajudar a pessoa a escolher dentro do portfólio ali de investimentos aquele que mais combina com o objetivo para aquele dinheiro. Você vai ajudar ela a escolher dentro ali das opções da corretora, é isso? Exatamente. Para a gente resumir para o pessoal. A Betina, que ela acabou de perguntar, Betina, pense em mim e liga para mim, não liga para os outros, tá? Por favor. Gente, por isso que eu indico o Cuca para vocês, porque além de tudo vocês vão dar risada. Vão ganhar dinheiro e vão dar risada, entendeu? Mas essa é uma pergunta interessante. Eu ia fazer uma outra, mas eu vi que a Betina perguntou, acho que a gente pode explorar isso, né? Então, assim, os assessores de investimento,
Normalmente, dependendo da corretora que a gente entra, já vem um assessor falar com a gente, né? Já é Sim. um serviço ali da corretora. Tem corretora que não tem o serviço de assessoria. Zero. Como é que isso funciona? O assessor ele pode ser independente ou ele sempre tem que estar atrelado a uma corretora? Bom, primeiro vamos falar da profissão em si, tá? O cara, para ser um assessor de investimentos credenciado, ele tem que fazer uma prova e um curso, e dentro dessa prova, desse curso, ele vai poder, sendo aprovado, se certificar perante a CVM como assessor de investimentos. Tá? Uhum. Hoje são um pouco mais de 8 mil assessores, pessoa física, credenciados pelo país, tá? Que são atuantes, apesar de ter mais de 20 mil já certificados. Atuantes aí é algum número próximo de 8, 9 mil assessores de investimentos, espalhados por todo o Brasil. Tá? Segundo, ele tem que estar ligado a uma corretora de alguma forma. Ele não pode colocar o dinheiro na conta dele e ele decidir o que ele está fazendo. Se o teu assessor ou se identificar como assessor de investimentos e ele fala, não, põe dinheiro na minha conta que eu vou fazer a aplicação, é golpe. Tá? Então, olha, gente, fica esperto, hein? Tem que ser sua, né? Então é a sua conta, no seu CPF, tudo direitinho, no seu CPF, na corretora que esse assessor está ligado, né? Então eu fui ligado durante 10 anos a uma determinada corretora. Hoje eu estou em processo de migração, né? Você vai poder contar onde é que você está hoje ou não? Eu posso contar, pode falar comigo, mas eu não posso. Eu achei que a audiência ia bombar nesse Brasil. Nossa, a gente ia pegar aqui, ia pegar aquela colher, né, de pau, ia falar daquela colher de pau da Nath e essas coisas todas, mas eu não posso contar ainda. Gente, mas isso é legal, porque assim, envolve um pouco de sigilo, tem esse processo de transição que o Cuca está passando, mas depois, no final, a gente vai falar como vocês podem entrar em contato, e aí, com certeza, ele conversa e vai dar o caminho das pedras para vocês, se vocês quiserem, de repente, ter o apoio dele no dia a dia, tá? Mas não vai ser hoje que a gente vai ter o pico de audiência da revelação. Mas para aquilo que a Betina perguntou, né, se a pessoa não quiser, não, vai querer, né? Porque se a pessoa quiser um atendimento no assessor de investimentos, ela tem que procurar dentro da corretora. Como eu estava falando, tem 3 tipos de assessoria, né? Tem o zero assessoria, né? Que todo mundo fala que é zero custo, tá? Mas eu vou derrubar esse mito daqui a pouco, tá? Então, você não tem assessoria nenhuma por aquela corretora, então tudo que você faz da sua própria cabeça. É meio self-service, você entra lá, faz suas escolhas. Né? Totalmente self-service, você fala, não, mas eu assino um relatório da XY custo da vida, por exemplo. Tá? Betina, coincidentemente, é um nome bem conhecido no mercado, viu, Betina? Tá? Então, mas não é a mesma Betina. Essa Betina foi trabalhar na Globo, SBT, TV Novo Tempo. Hoje coordena a comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o sul do país. Nossa, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E tá aqui com a gente, olha. A Betina. E é uma amiga já muito antiga, já conheço ela já há muito tempo, ela, o Guilherme. E depois é que nós nos tornamos, né, avós, né? Tanto eu com a minha mulher, a avó da netinha dela, e ela com o Guilherme, né? Legal. Mas volta aí, então tem aquela corretora que meio que não tem assessoria, você vai ali no self-service, né? Você que tem que fazer as suas escolhas. E faz o que você escolher. E aí, lembrando, gente, e eu acho importante falar também, Cuca, que é o seguinte: o planejador financeiro pessoal, ele por si só também não tem autonomia para indicar os produtos específicos, os investimentos. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito e eu sou muito transparente. Eu faço a parte educacional, de ensinar o que é o economês, o que você tem que entender sobre cada ativo para você poder fazer as escolhas, ou até mesmo para você ir preparado para conversar com um profissional como o Cuca, e vocês poderem conversar ali no mesmo nível, né? Mas, se o planejador quiser, tem pessoas aí que vão acumulando funções, certificações, enfim. A gente não está aqui para discutir se é certo ou errado e tal, mas o jeito que eu faço não é assim, tá? Por isso que quando chega nessa etapa onde vocês falam, Sam, mas eu queria ajuda. Eu sou nutricionista, eu sou dentista, eu não quero ficar aprendendo esse negócio. Eu quero falar o que eu preciso fazer e eu quero confiar em um profissional para me ajudar nas escolhas. Aí é que entra o papel
do do Cuca, assessor por de exemplo. investimentos. Legal, Tá? boa. Até porque, vale lembrar, eu falei da 497 antes, a 497 proíbe que o assessor de investimentos acumule a função de planejador financeiro. Né? Você Eu nem sabe a entro minha nesse paixão pelo mérito, Cuca, planejamento. Tá? Você porque sabe tem controvérsias, eu nem vou entrar nesse mérito para depois meus eu sou companheiros não me apaixonado pelo baterem. planejamento, mas eu sei que se eu quiser manter a minha estrutura, né, ainda mais, se eu quiser ser assessor de investimentos, eu não posso, eu tenho que abrir A mão gente aqui de faz ser planejador. separadinho, né? E é bem legal, né, Cuca? Porque quando o cliente chega para mim e quer o foco nos investimentos, a gente faz essa parceria, o Cuca cuida dessa parte. E quando às vezes o cliente chega para o Cuca com N outras, né, necessidades, né, às vezes de se organizar, de refletir sobre os projetos, de pensar em outros itens que não só os investimentos, aí ele manda para mim. E aí é bom que a gente acompanhe os clientes juntos, isso é muito legal. É isso aí. Boa. Então, assim, deixa eu entender. Uma coisa que eu queria perguntar, gente, o chat está aberto. Tá, só para terminar, então, a pergunta. Né? Primeiro, é o self-service. Né? O segundo são aquelas corretoras que têm atendimento próprio, que o cara não necessariamente é um assessor de investimentos, é um funcionário da corretora e ele tem meta para bater como um gerente de banco. Né? Isso já vai numa outra pergunta que você ia me fazer, que a gente já tinha falado. Né? O novo gerente de banco, né? Esses assessores... Não, essa é aquela do final, meu. Então tá. Então eu não vou falar muito sobre isso. Eu vou falar. Pode falar. O assessor de investimentos, que na verdade não é um assessor, tá? Ele é um funcionário da corretora, então ele ganha o salário independente da sua carteira estar rentabilizando bem ou rentabilizando mal. Ele tem meta para bater, então ele tem que fazer 50 ligações por dia, ele tem que abrir 10 contas por dia, ou por semana, ou por mês, não importa, ele tem lá as metas e as métricas que a corretora define para ele fazer. E o terceiro e último, que eu acho que é mais interessante, não porque eu estou nesse mercado, mas porque atuo nesse mercado há 10 anos, é o assessor de investimentos independente, que é aquela empresa que é uma empresa constituída, um CNPJ próprio, né, que presta serviços para uma corretora ou para mais corretoras. No momento, a obrigação legal é de você prestar serviço para uma única corretora. Então, você é exclusivo daquela corretora por uma questão regulatória, que está em discussão agora durante esse ano de 2021, e nessa questão regulatória, você se associa, ou se filia, ou representa, ou assina um contrato com aquela única corretora. E aí você começa a distribuir produtos daquela corretora. Aí vem a derrubada do mito. Quanto custa o assessor de investimentos? Se você for investir, né, vou usar aqui um fundo bem conhecido e tradicional do mercado, o Alaska Black, por exemplo, que é um fundo que todo mundo conhece. Tem uns que amam, outros odeiam, especialmente o BDR1 na época da pandemia, mas está lá o fundo existe, a gestora é boa, me fugiu o nome dele, o Henrique Breda, que é o gestor principal, o Luiz é o sócio majoritário. Bom, está lá o Alaska. Então, o Alaska, se você comprar o fundo Alaska, ou se você investir no Alaska por uma corretora sem assessoria, para uma corretora com assessoria do funcionário ou com um agente autônomo de investimentos ou um assessor independente, o custo ou a receita, a rentabilidade, tudo é rigorosamente o mesmo. Não tem diferença nenhuma. A taxa de administração na corretora A, que não tem assessoria, é 2%, por exemplo. Se você for com o assessor que é funcionário da corretora, é 2% de taxa de administração. Se você for no assessor de investimentos independente, é 2% de taxa de administração, não tem diferença nenhuma. A diferença é que o que não tem assessoria, o rebate fica, ou a taxa de administração do rebate que seria uma comissão, né? Para a gente falar numa linguagem fica mais... 100% para a corretora. O que tem o funcionário, a corretora fica com 100% e uma parte ela paga o funcionário. Se o funcionário não produzir, manda embora, contrata outro. E o assessor de investimentos é o seguinte, o independente ele tem que correr atrás, porque se você for embora, é uma comissão a menos para mim. Então eu tenho que juntar a comissão, teoricamente, de todo mundo. Aí a pessoa pensa, mas isso é muito fácil. Beleza, vamos pegar aqui um fundo, o Alaska, por exemplo, né? Digamos que dá 2%, você tem R$1 milhão lá. R$1 milhão você vai pagar R$20 mil por ano aproximadamente, é isso?
1 milhão, 100 mil, 10 mil, 2 mil reais por ano de taxa de administração. Eu já ia falar 20 mil, tá muito, Cuca. Não, 2 mil reais de taxa de administração. Você divide por 12, vai dar 1.600, 1.700 reais, perdão, 160 reais de taxa de administração mensal. Tá? A corretagem, a comissão do agente autônomo é mais ou menos uns 20, 15, 20, 10, máximo 30%. Vamos chutar aí 20% para você ter uma ideia. Então, para 1 milhão que a Sam colocou no Alaska Black, eu estou recebendo R$ 32 de comissão. Né? Então, não é o 1 milhão da Sam que vai fazer com que eu fique rico. Por isso que você tem que ter uma carteira de clientes saudável, próspera. Se você for um bom profissional, você quer que os seus clientes cresçam, porque a sua remuneração também cresce. Eu vou acabar ganhando, porque eu sou remunerado. Esse é o jeito, né? Inteligente de se pensar, né? É exatamente essa a minha remuneração. Só que ela é igual, o Alaska vai custar a mesma coisa para o Alaska, seja com um assessor independente como eu, né? Ou como os escritórios que são de corretores independentes, seja com um escritório, com um assessor que é funcionário da corretora, seja no self-service. É rigorosamente mesmo. Para o cliente em si não faz diferença. Uma coisa que eu acho que é legal perguntar. Diferença. Às vezes, quando eu falo para os clientes, olha... custo, né? A diferença de atendimento é infinitamente melhor. Ah, não, lógico, né? Só de você não estar fazendo sozinho ali, ter alguém para te ajudar, já faz toda a diferença. Isso é uma coisa importante, Cuca, porque quando às vezes eu falo assim para as pessoas, olha, como você quer ajuda para escolher os ativos, eu vou sugerir que a gente busque o especialista, que é um assessor de investimentos. E aí eu sempre falo para a pessoa, você tem liberdade de procurar na sua corretora, sozinho, mas eu tenho o meu de confiança. Que, por um acaso, é esta pessoa que vos fala aqui, senhor Cuca Marques. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu sinto, Cuca, que eles ficam com receio porque eles acham que você vai cobrar deles uma mensalidade, que vai ser caro o seu serviço. Então, desmistifica e esclarece isso, que eu acho importante as pessoas saberem. Cobrança, zero, não tem diferença nenhuma. E eu vou citar algumas corretoras para vocês entenderem melhor isso. Tá? Você vai na Easy Invest, você quer operar pela Easy Invest, tá? Operar ou investir, você vai investir pela Easy Invest, é zero que você vai ter de despesa e zero que você vai ter de atendimento. Tá? Porque a Easy Invest é um processo totalmente digital. Bem tá? Self-service, né? Totalmente self-service. Foi por isso que eu, quando estava na minha pessoa física, migrei para uma outra corretora, parte do meu patrimônio, porque eu comecei a sentir falta. Sabe quando você já está no arroz com feijão, mas você quer um estrogonofezinho, uma lasanha? Não estava rolando. Aí o que eu fiz? Fui para uma outra corretora, que era inclusive onde o Cuca me assessorava, né? Muito bom. Exatamente. Aí você vai para uma outra corretora, por exemplo, vou citar aqui a líder de mercado, né? A XP, por exemplo. Você vai na XP, você vai ter os dois modelos. O assessor funcionário e o assessor escritório de agente autônomo, tá? Ou escritório independente. Tá? O funcionário, a corretora vai ser rigorosamente o mesmo valor. Não tem, a diferença vai ser exclusivamente o atendimento. Tá? Eu tenho aqui na minha lateral, aqui na porta do meu escritório, quando eu saio, aqui está escrito assim, ó, you eat what you hunt. Né? Eu como aquilo que eu caço. Então, se eu caçar bastante, eu como bastante. Se eu caçar pouco, eu como pouco. Passo Nossa, eu gostei disso. Tá? Então, a questão toda a questão gira em torno disso. De eu ter que caçar bastante por ser independente, ter que ter um patrimônio razoável, ter uma carteira grande, para poder sustentar o meu padrão de vida. Né? Então, para ficar claro, o cliente não paga taxa, mensalidade, não nada para o assessor. O assessor é remunerado pelos percentuais de comissão dos produtos, do portfólio que ele oferta, do patrimônio ali do cliente. Se é um bom assessor, ele vai querer ofertar as melhores coisas para o cliente, para que o cliente cresça logo, as comissões dele também crescem. Exatamente. Resumindo, seria isso. Existe uma única diferença aí, né? Que é a questão de bolsa de valores, né? Que não é para todo mundo, a gente sabe. Tem muita gente entrando na bolsa que não deveria estar. Minha opinião pessoal. Não faz parte do momento da pessoa, dos objetivos, né? Eu falo bastante isso para os clientes. E nem do perfil. E a pessoa vai lá e eu vejo muito assessor de investimentos, amigos meus, colegas de profissão, que entuscam lá produtos que não têm o menor sentido para o cliente. Né? E você olha o produto assim, às vezes assim, você fica assim, descabelado. Dá até um suador, né? Histórias, né? Dá um suador.
Então, quando envolve ações, aí muda um pouco de figura. Por quê? Nas ações você tem duas situações. Primeira situação, não, eu sei tudo de ações, eu assino o relatório XYZ, tal, não sei o quê, eu tenho de graça em tal corretora. Beleza, mas e se tiver um problema no sistema, para quem você vai recorrer? Né? Você vai recorrer só se você mandar sinal de fumaça para a corretora. Porque se a corretora cair no sistema, você não consegue nem comprar, nem vender, nem fazer nada. O teu dinheiro está preso lá. Tá? E você não tem para onde recorrer. Tá? Nas corretoras, quando você tem a assessoria, tá? Você tem para onde correr. Você pode correr para o teu assessor e o teu assessor vai ajudar. Quanto custa isso? Hoje, a média é em torno de R$ 4,50, R$ 5 por ordem executada. Então, você executa uma ordem de R$ 1 milhão, tá? De reais, você vai pagar uma taxa de R$ 5. Quanto isso interfere no seu ganho na ação? 0,000 nada. Né? Mas, então, né, em paralelo, se você for começar com pouco, aí já tem que sim, né, aí tudo depende pesar. do valor que Porque você... assim, gente, o Cuca, né, ele tem um portfólio misto de clientes. Tem os dos milhões, mas também ele, né, acolhe os clientes que estão iniciando, certo, Cuca? Porque e eu tenho a que aguentar a ideia... piadinha ainda dele, você acredita? Por quê? Eu tenho um cliente que me liga falando, não, porque você tem muito mais dinheiro do que eu. Eu falei, a diferença é que o dinheiro que eu tenho é seu e não meu, né? Boa. Por que eu acho legal, mas né? parte é seu. Porque assim, pro Cuca, gente, é natural falar na casa dos milhões, né? Porque ele cuida do patrimônio de diversos clientes, desde pessoas que já estão muito avançadas no seu patrimônio, mas ele também cuida de pessoas que estão iniciando. E eu sou exemplo disso, porque quando eu estava iniciando, eu estava muito mais longe dos milhões do que eu estou hoje. E ele me acolheu, me ajudou, cuidou do meu patrimônio e me ajudou a crescer. Então, assim, se você está começando com pouco... Eu não vou falar em números. Mas, não fala meu patrimônio, calma. Não, mas eu não posso falar em números, não vou falar em números. Tá. Mas o último número que eu sei, porque a gente conversa sobre isso, tá? O patrimônio da Samela, em menos de 4 anos, mais do que quintuplicou. Né? É verdade, isso aí mais é verdade. do que quintuplicou, exatamente escolhendo produtos melhores, com ações um pouco mais interessantes, fundos mais interessantes, um tiquinho de pimentinha, né? Como você falou num story seu recentemente, né? Um pouquinho mais de pimenta. Eu ando pondo aquela jalapeño, sabe? Mexicana. Já tá, né? Tá bem apimentado. Mas eu acho legal falar isso, Cuca, porque isso também é uma objeção, às vezes, dos clientes, que eles falam, ah, não, mas eu tenho pouco dinheiro, por que eu vou conversar com o assessor? A pessoa acha que o assessor, ele só está à disposição para quem tem muitos milhões. Não. E não é uma verdade, certo? Você falou do pouco dinheiro, por exemplo. Né? Digamos que a pessoa queira investir em ações. E ela não tem muito dinheiro. Ela vai investir R$5 mil em ações. Tá? Que para alguns já é muito, tá? Calma aí. Não. Estou pensando mas ok, em ações. R$5 mil. Tá? Para ações não é lá tanto dinheiro, porque dá um lote, dependendo da ação, você não consegue nem comprar um lote. Você tem que comprar fracionado. Né? Uhum. Então, você não consegue comprar Vale, por exemplo, um lote da Vale hoje com R$5 mil. Você tem que comprar no fracionado. Tá? Então, R$5 mil. Qual é o custo do escritório? O custo do escritório é 0,5%. Então, R$5 mil, 550, 550, vai sair R$25. Então, nós vamos te indicar qual é a melhor opção, como fazer, dentro de um relatório, obviamente, que foi elaborado por uma casa de análise séria, né? Quanto isso vai te custar e se vale a pena você começar a investir em ações através, efetivamente, diretamente em ações, comprando diretamente ações. Ou se você vai seguir o relatório daquela casa XYZ, está se tornando muito comum no mercado para quem está iniciando, até para redução de custo, criar um fundo específico ou uma ETF daquele relatório específico. Tá? Então, ao invés de eu comprar o relatório da Eleven, por exemplo, ou o relatório da XYZ, qualquer que seja a corretora, eu falei muito da Eleven, fica parecendo que eu estou protegendo a Eleven, mas é porque ela é bastante conhecida. Mas no mercado, pelo menos no mercado financeiro. Mas tem a Suno, do Thiago Reis, por exemplo. A Suno criou uma ETF de fundos imobiliários, onde ela faz lá
ETF é quando Acho que a galera conhece mais pelo aportuguesado, viu, Cuca? ETF. Desculpa, eu esqueci, né? Você está muito fundo chique. de fundos de fundos imobiliários. É um fundo imobiliário, você compra o título do fundo imobiliário, você tem lá o título, e o dinheiro que está no fundo é dividido entre os diversos fundos, e é o professor Baroni, por exemplo, que faz a alocação estratégica desse fundo através do relatório da Suno. Então, ao invés de você comprar o relatório da Suno, você pode comprar o fundo de fundos da Suno, que está à disposição na Bolsa de Valores. Já tem 2 fundos imobiliários disponíveis, em que você pode comprar e que vai fazer a carteira recomendada, que vai te economizar um tempão de fazer análise e de você decidir, especialmente ainda se mais se não é dinheiro. tua profissão, né? Se você tem 1000 coisas para pensar, para fazer no dia a dia. Primeira coisa que a gente faz quando tanto a Samela e eu também faço isso, quando o cliente me procura. Qual a tua necessidade de risco e liquidez? Né? Eu estou começando. Explica o que é liquidez, Cuca. Liquidez tem é o gente tempo pode que não você saber. tem disponível para poder pôr a mão no dinheiro. Né? Então, eu preciso do dinheiro imediato. Eu tenho pouco dinheiro. Estou começando a investir. Tenho R$200. Eu falei 1 milhão, a Samela brigou comigo. Falei 5 mil. Não briguei! Já vou falar duzentão, tá? Duzentão, gostei. Nota de 200 pila. Tá? Nossa, eu nunca vi uma nota. Preciso ver uma notinha de 200, nunca vi. Eu preciso também. Se eu pegar uma, eu acho que eu vou comprar uma, qualquer hora dela. Boa. Então, R$200. Estou com R$200 no bolso, quero fazer um investimento. Ótimo. Faz um Pix para a corretora. Tá? Se a sua corretora não tem Pix ainda, tem corretoras que já tem banco acoplado ou já é um banco múltiplo com corretora, com assessoria de investimento. Hoje está bem mais fácil, né, Cuca? Nossa Senhora. Muito. Há 10 anos atrás, você falava XP, a pessoa perguntava se era o Windows. Né? Windows? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É verdade. É isso mesmo. E você é da área de TI, né? Você imagina que ele não era da área de TI, a gente sofria pra caramba com essa história verdade. De Windows. Mas, por exemplo, para sair um pouco de falar XP só, mas até porque não estou mais lá, por uma decisão minha, tá? Fui eu que entendi que não era mais um momento de continuar na XP e de desbravar um caminho diferente, um pouco mais voltado... Cuca, vamos fazer o seguinte, você promete que quando você puder falar, você vai vir para uma live para contar? Ai, que mentira, só porque eu fiz a pergunta. Caí. Desculpa, caí. Né? Tá me ouvindo agora? Tô. Eu falei assim, quando você puder contar para qual corretora você tá indo, você promete vir aqui fazer uma live com a gente para falar pro pessoal? Porque eles vão ficar curiosos. Sem problema nenhum. Olha lá, hein, É até legal, assim, é até interessante que... Dá o dedinho que é o compromisso. Tá bom. Aqui o compromisso. Vocês viram, tá gravada essa merda, hein? Mas eu até perdi o que eu tava falando aqui antes você falar do compromisso agora. Você estava falando da pessoa que investe com R$200. Duzentão. Por exemplo, primeiro fundo que a gente vai fazer, o primeiro dinheiro que a pessoa tem, onde é que tem que entrar? No Tesouro Direto. No Tesouro Direto ou na reserva de emergência. Então você tem aí tem N coisas, né, Cuca? 3 opções. Né? CDB de liquidez diária, um Tesouro Direto ou um fundo de investimento. Tá certo? Só um dos 3. Walter, fica na sua aí, Walter. Você já me entregou outro dia, Walter. Estão querendo contar o segredo. O Walter foi outro dia num grupo de WhatsApp, foi lá e soltou. A Beth também. Gente, a Beth é uma querida da Conta pra Beth. Sigam ela lá também. Ela faz um trabalho incrível de planejamento também lá no Espírito Santo. Que legal, Beth. Obrigada por você estar aqui, viu? 200. O Jaime está falando que 200 é muito porque ele está falando em libras, né? 200 libras é bastante. Porque o Jaime agora mora na Inglaterra, né? Então ele pode falar em libras, né? 200 é muito, né? Mas vamos lá, os 200 conto, né? Então você tem que entrar num desses 3, né? Opa, o Inspiratório aqui é o Luiz Botelho, né? Que também é um amigo nosso. Você conhece o Luiz Botelho, fez o curso com a gente também. Né? Que legal. Planejador financeiro, também faz um grande trabalho. Né? Então, todo mundo querendo vazar aqui, né? Por favor, não vazem. Senão eu vou ter que ligar para Porto Seguro lá, atendimento 24 horas para caça-vazamento.
Mas vamos lá. Tá? Agora, voltando a falar sério. Então, R$ 200. Né? Todo mundo fala do Tesouro Direto. Eu acho excelente o Tesouro Direto. Mas, por exemplo, o Tesouro Direto, mês passado, deu negativo de novo. Tá? Ele deu negativo em setembro e deu negativo em abril de novo. Então, o que acontece com o Tesouro Direto? O governo é que decide se ele vai comprar o título. Você comprou o título do Tesouro Direto para 2023. Você não comprou um título que tem liquidez imediata. É um título. Né? Então, tem lá o valor de face do título, que vai render 0,12, 0,15 ao mês, em função da Selic atual. Então, ele está atrelado à Selic. Aí, o governo decide que, naquele mês, eu falei, bom, eu não vou pagar 100% do valor de face. Vou pagar 95% do valor de face. Aí, a rentabilidade fica como? Ela fica negativa, porque se ele rendeu 0,19 ou 0,15 e o governo resolveu pagar 95% a menos do que ele pagaria, 5% a menos do que ele pagaria anual, ou 10% a menos, ele tira todo o rendimento daquele mês e vira zero, né? Ou fica negativo. Aconteceu em setembro do ano passado, aconteceu o mês passado novamente. Nossa, um dia você vai ter que voltar aqui só para explicar isso. Mas assim, ó, uma coisa só para eu deixar isso, né? só para eu deixar um recado pessoal. Não entre em paranoia por causa desses detalhes que o Cuca está falando, porque senão vocês congelam. Isso é um detalhe sobre o Tesouro, que é importante a gente conhecer para a gente ter cada vez mais maturidade. Exatamente. A gente vai falar as outras opções. Só que se você entrar em parafuso, você vai continuar deixando dinheiro na conta corrente. Então, ou na caderneta de poupança, que é pior ainda, ou no colchão, seria um banco grande que rende menos do que a poupança. Um dia o Cuca volta para fazer uma coisa mais elaborada, que eu sei que vocês devem estar assim, nossa, ele falou várias coisas que eu não entendi nada. Calma. Hoje a ideia não era explorar esses itens. Vamos voltar nos duzentão ali, né? Só pra... vai, porque senão o pessoal já vai querer contos, que o Jaime achou que é muito. Né? É porque ele não sabe quanto eu estou pagando na passagem para ir visitar ele. Né? Se ele soubesse, ele estava mandando várias 200 contos para mim, para eu ir lá visitar ele na Inglaterra. Vou zoar agora com o Jaime, tadinho. Jaime é meu padrinho de casamento. Então o Tesouro tem esse lance dos custos, tem essa dinâmica aí do governo, da venda de títulos. Até R$10.000 você tem isenção do custo, mas você pode ter um deságio na hora que você vender o título. Então ele está disponível. O governo prometeu te pagar em 2023 com aquela taxa. Tá? Só que se você quiser sair antes, o governo pode falar, pago 90% do valor de face. E não está nem aí. Vou fazer que nem na época do governo Dilma, aconteceu isso. O governo foi lá e fechou o site, disse que o site estava com problema, passou 15 dias fechado o site, então quem tinha a teórica liquidez diária, a liquidez diária não existia. Tá? Então, para mostrar que todos têm problema, tá? Não é que eu estou querendo desmerecer ninguém. Tá? Mas... Todo investimento tem seu nível de risco, né, Cuca? Exatamente. Por isso que a gente tem que avaliar e ter uma carteira diversificada, né? Aí você tem o CDB, por exemplo. Posso entrar num CDB de liquidez diária, beleza. Né? Dependendo de onde você estiver investindo, o CDB com liquidez diária você vai receber 70%, 75%, 80% do CDI. Se você tiver numa Principalmente corretora, em banco tradicional, né, Cuca? As corretoras já estão oferecendo coisas melhores, né? Com certeza. Mas é a partir de R$1.000, R$5.000, R$10.000, né? Com R$200, dificilmente sempre. Com R$100 você já investe em CDB com liquidez diária 100% do CDI. Não sabia. Sim, tem. Um bancão? Não, menino, em corretora, eu tô falando. Não, em corretora sim, estou falando em bancão. Bancão foge, né? Banco digital, corretora já acho. Só que aí tem um problema. E se o banco quebrar? Que é um problema que pode acontecer. Se o banco quebrar, você vai ficar com o dinheiro parado ali de 2 dias, que é o mais rápido que o Fundo Garantidor de Crédito já pagou, a 180 dias, que foi o tempo que o mais demorou para pagar o Fundo Garantidor de Crédito. 180 dias, uns 6 meses, né? Então é bom. Então você corre um bom risco. as pessoas saberem. Você corre um risco. Então você não pode deixar tudo no mesmo lugar. Tá? Não tudo no mesmo banco, né? De repente, se você optou por isso, deixa uma parte num banco, outra parte no Tesouro, outra parte em outro banco, para não ficar toda a reserva concentrada num lugar só. É isso que você está dizendo, né? O terceiro e último seria um fundo de renda fixa, né? Que, apesar dos meus colegas serem radicalmente contra, né? Que são os fundos de crédito privado, né? Que estão aí atrelados a títulos com inflação, a debêntures e tudo mais, que rendeu pela primeira vez negativo na pandemia,
que foi lá em março do ano passado, quando a Bolsa rendeu negativo, tudo rendeu negativo em março do ano passado, né? Até as debêntures, porque houve uma quebra na mudança da taxa de juros, e essas coisas todas. Mas eu sei que alguns fundos ainda não se recuperaram, porque, obviamente, o fundo caiu, sei lá, 5% numa taxa de juros que era 6%, ou 6% ou 5%, e depois passou o resto do ano com uma taxa de juros de 2%. Então, você desceu 5%, para você voltar aos 5% para o 100%, você tem que subir mais do que 5%, você tem que subir 7% aproximadamente, né? Só que você subir 7% com uma taxa de juros de 5% ao ano, em um ano você zera. Só que subir esse 7% com a taxa de juros de 2% ao ano, Nossa, você mega multiplicou por desafiador. 3, né? Aí você vai para 3 anos para recuperar. Então, não tem muito o que fazer. Tá? Mas ainda é uma opção. Então, são os fundos de renda fixa que podem ter crédito privado ou não. Tá? Se tiver crédito privado, você tem um pouquinho de risco. Se não tiver crédito privado, você tem um pouquinho menos de risco, um pouquinho menos de ganho. E, recentemente, eu tenho dividido basicamente nos três modelos. Né? Eu tenho deixado Que daí até fica, R$ 9.000 em título do Tesouro Direto, e o restante... Para aproveitar essa isenção de até 10 mil, né? Exatamente. Legal, olha que Exatamente. legal, gente, essa estratégia. Você deixa aí, a sua reserva de emergência, você pode deixar em alguns lugares diferentes para fazer uma certa diversificação proteção. e tal. Eu só falo para o pessoal, Cuca, principalmente quem está no começo, tomar cuidado, porque às vezes a pessoa começa a escolher e começa a deixar muito complexa, né? Tem vários objetivos, várias coisas. Isso, porque senão ela vai fazendo... Porque ele vai te falar qual é o modelo. Eu falo, olha, se você colocar, fala, não, eu vou colocar, me falam que o Tesouro Selic é a melhor coisa, porque 9 entre 10 educadores financeiros falam que o Tesouro Selic é o mais seguro. Tá? Você pode olhar o Instagram de quem você quiser, do cara que está começando até o top das galáxias, de educador financeiro, que não vou citar nome nenhum, né, mas todos eles falam muito do Tesouro Selic e gostam do Tesouro Selic. É um bom produto? É. Mas ele começa a ter taxa a partir de R$ 10.000. Então, quando você vê lá uma taxa baixa, como por exemplo nós estamos agora de 3,50, na verdade ele está pagando 3,25, porque você tem 25,25% de taxa, que é a taxa de liquidação, a taxa de liquidação que perdão, a taxa de custódia que a corretora que é aquilo, né, Cuca? As pessoas, é o que você falou no começo, tem que levar em consideração o perfil também, né? Porque quando a pessoa às vezes tem muito, muito, muito receio e ela é assim, intransigente, ela quer segurança, ela só quer que renda um pouquinho mais do que a poupança, o Tesouro Selic pode ser uma boa alternativa, né? Sim. Que é diferente de um banco, né, que pode quebrar, até o governo quebrar, a gente sabe que leva um certo tempo, né? Olha aí, tudo que está acontecendo e o Brasilzão continua aí, né? Tá certo. Então, às vezes, para aquele perfil, né, para aquele perfil faz sentido. Ó, o papo tá bom, só que a gente está indo para os nossos 15 últimos minutos. Pessoal, quem tiver perguntas para o Cuca, a hora é agora. Vocês estão com assessor de investimentos de graça nessa segunda-feira. Olha que não é para todo mundo, não. Mentira, é para todo mundo que o perfil é público, gente. Pode acessar, mandar para todo mundo essa live. Pode mandar direct que eu estou pronto a responder, se possível. Ó, vamos tentar fazer um bate-bola enquanto de repente alguém faz pergunta aí para você, tá? Nossa, o Luiz foi na fundo, né? Aqui em cripto, investir em cripto. Né? Mas gente, isso é o que mais tem. A galera às vezes só tá nos primeiros 100, 200 reais, vem me perguntar sobre esse tipo de coisa, criptomoeda, ação. Não dá, né? A galera quer fazer milagre. Que tenha risco para reserva de emergência. Exatamente, gente. Tá? Vocês já estão carecas. Quem tá aqui comigo já sabe disso. É zero risco, né? O risco zero não existe, é o mínimo de risco possível. Criptomoeda então é risco, né? A gente já viu isso há 2 semanas atrás, quando o Elon Musk comprou lá um monte de criptomoeda, deu uma subida gigantesca, aí ele vendeu numa sexta-feira, caiu 20% ou 15%. Tem que ter estômago. Essa é, por exemplo, a ralapenho, gente. Se você não aguenta nem ainda a pimentinha malagueta, quanto mais for uma ralapenho na sua carteira de investimentos, né? Pelo amor de Jesus. E não pode ultrapassar 5%. A gente chama de exótico, né? Exótico, ótimo.
investimentos exóticos, né? Sim. E ficou mudo aqui, deixa eu Não ver. pode passar de 5% voltou. da sua carteira. Voltou. Tá? Não pode ser mais do que 5% da carteira o investimento exótico. Eu sugiro que seja da carteira de longo prazo, tá? Exclui tua reserva de emergência disso. Não. Sem, esquece. Carteira de... A reserva de emergência eu posso nem pôr deveria 5% da minha reserva? Não! 5% da sua carteira global. Caramba! Ó, então bate bola. Perguntinha. Eu falei que eu ia fazer as perguntas cabeludas também. Tá bom. Se eu posso investir sozinho, por que eu preciso ter um assessor de investimento? Para te ajudar a tomar a melhor decisão dentro do contexto e ajudar na diversificação. Por exemplo, tá? Você tem um projeto futuro de ter um ano como é que é o nome daquilo? Eu quero ter um ano sabático, tá? Eu tenho esse projeto para daqui a 5 anos, por exemplo. Tá? Então, beleza. Então, a gente tem que entender qual é o teu momento, entender onde você está, entender onde você quer chegar e qual é o tipo de risco que você quer. Tá? Eu tive um cliente uma vez que viu umas ações que ele achou muito barato, né? Ele achou 20 centavos a ação. Tá? Foi lá, comprou 20 mil reais em ações que ele achou que era barato, 20 centavos, comprou uma porrada. Né? E estava realmente muito sem barato. Sem análise, sem nada. Sem nada. Ele viu num paper da corretora, comprou 20 mil reais. 10 mil dele, 10 mil do irmão dele. Né? Achou muito legal, tal, muito bacana. De repente, eu estou olhando ali nos meus controles e vejo que o cidadão comprou opções para dali a 30 dias. Ele não comprou nem ação, nem alguma coisa. Ele comprou uma opção de compras, o direito de comprar ação dali a 30 dias num determinado preço. Eu falei, cara, vende agora. Eu falei, mas eu vou ficar com prejuízo. Vende já, zero. Não tem o que discutir, porque esses 20 mil podem virar zero daqui a 30 dias. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você pensa em opção. Se você entra, eu gosto de falar em trilha, né, por exemplo. Então, é como uma trilha. Você vai fazer a trilha sem guia nenhum, qual é a probabilidade de você chegar no final da trilha, se ela é muito cheia de mato, né? Qual é a probabilidade de você chegar na trilha e você descer a Serra do Mar aqui em São Paulo, por exemplo? Quem quer descer a Serra do Mar, qual a probabilidade de você descer a Serra do Mar sozinho, sem um guia e chegar em Santos? Sim. Não tem como. Você precisa ser você já precisa ter feito várias vezes essa trilha, tá? Você precisa decorar, você precisa entender de bússola, entender o caminho, senão você se perde, né? Vira e mexe, a gente vê na televisão, né, um grupo de pessoas com 10, 20, 30 pessoas perdidas na Serra do Mar porque foram descer a trilha sem um guia experiente. Então, você precisa de alguém com mais experiência para você para te aconselhar, para te assessorar, para te conduzir nesse caminho e escolher o melhor produto. De repente, você compra um produto que tenha a ver com o teu perfil, com o teu momento, com a tua situação ou com o teu perfil de risco. Né? Quer ter uma carteira mais apimentada, né? Como você tem, eu tenho, por exemplo, e a minha carteira hoje deve estar uns 60%, 70% de ações. Quer ter uma carteira mais apimentada? Beleza, vamos ter uma carteira mais apimentada, mas vamos entender qual é a... E mesmo assim, escolhendo muito bem os ativos, né, Cuca? Senão você acaba comprando gato por lebre e acaba ficando numa situação que tua carteira reduz e aí você fala, pô, e agora? Pô, e assim, ó, aí agora eu vou dar o meu depoimento como sua cliente, não é nem mais como sua parceira de trabalho aí, que nós somos parceiros no dia a dia. Gente, como é bom ter alguém para você compartilhar. Não é o teu tesão, às vezes você é professor, você, sei lá, trabalha num restaurante, você trabalha numa empresa na área do RH. Imagina você com o seu trabalho, com a sua vida pessoal, às vezes você tem filhos, né? Você ainda querer estudar o mercado financeiro inteiro para fazer as suas escolhas. Olha, você poder trocar uma mensagem com alguém de confiança, poder conversar, ter uma segunda opinião. Call, não tem problema, né? Não. A gente está aqui. Eu faço quase... Faz toda a diferença, gente. Com 5 mil reais. Né? Sentei, fiz em meia hora, obviamente.
A gente conseguiu Isso que eu gosto do tudo. Cuca. Não tem limite, né, Cuca? Não, eu tem só problema atendo nenhum. quem tem 5 milhões. Não é isso. Eu atendi outro dia um cliente que fez uma operação errada, né? Ele se equivocou numa operação, aí começamos a conversar e ele estava lá com o dinheiro preso, porque ele tinha comprado algo que ele achava que era liquidez imediata, e ele trabalhava para o Estado não tinha pago o salário dele, ele precisava do dinheiro da reserva imediata, e a hora que ele foi sacar o dinheiro, ele descobriu que tinha comprado um título com carência de 90 dias, ou 90, 180 dias. Mas ele tinha algumas ações. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Aí montei uma operação, uma estruturada para ele. Detalhe, ele é meu cliente, né, mas não era meu cliente nesta operação específica. Tá? Aí nós fizemos uma operação. O que ele fez? Ele vendeu as ações que ele tinha daquela empresa, comprou as opções, complexo, né? Comprou as opções que ele tinha daquela mesma empresa, tá? Para 60, para 90 dias, que é o prazo que ele tinha acesso ao dinheiro, tá? Comprou a opção, vendeu a ação e comprou a opção. Tá? Assim que o dinheiro dele ficou livre e conseguiu, com a venda das ações, ele conseguiu o dinheiro que ele precisava. Quanto custou isso para ele? Né? O custo da operação toda, né, em termos de comprar opção e tudo mais, vou até falar o valor aqui para a gente não estou falando o nome da pessoa. Ele precisava de 20 mil reais para fazer frente a umas despesas que ele tinha ali, que ele tinha deixado ali para fazer naquela semana. Aí os 20 mil reais custou a operação para ele, custou acho que 200 reais mais ou menos. Mas para a urgência que ele tinha fez todo sentido. Talvez se ele fosse pegar um empréstimo não teria feito tanto sentido, exatamente. No cheque especial tinha gasto muito mais. Aí ele virou para mim e falou, pô, quanto custaria para você ter feito essa assessoria pela corretora? Eu falei, depende. Se for a corretora XYZ, teria custado 17 reais. Se for pela ABC, teria custado 12. Né? Na tua corretora não custou nada. Né? Ele olhou para mim assim e falei, peraí, então eu tive esse trabalho todo, estou queimando a cabeça para economizar 12 reais? Eu falei, tem gente que quer economizar 12 reais. Ele falou, não, de jeito nenhum. Pode mandar a carta para cá que eu estou transferindo tudo para você e vou Olha que legal. Ó, se você não entendeu esse exemplo que o Cuca deu, opções é muito complexo, pensa que hoje o mais importante é você entender que ter um profissional fez a diferença na decisão desse cliente. É isso que a gente está querendo trazer. Sim. Se você tiver um profissional de confiança, porque essa é a questão, né? Por isso que eu falo tanto, gente, vocês têm livre-arbítrio, escolham aí os profissionais que estão com você. Mas quando é alguém que a gente já conhece, facilita, né? Por isso que eu quero fechar com a pergunta capciosa, tá? Ai, meu pai. Que todo mundo tem feito. O assessor de investimentos é o novo gerente de bancão? É claro que não. Claro que não. Então responde essa pergunta já dando seus recados finais, falando como que o pessoal te acha, se quiser a tua assessoria. Me acha no direct, tá? Aqui no Instagram mesmo, né? @Cuca no Instagram mesmo, pode me mandar mensagem. Tá? Vou colocar aqui no chat o seu Instagram. Fica à vontade, o meu Instagram está aí à disposição, né? @CucaMarques, né? Se não, eu levanto a camiseta. Vou deixar eu levantar a camiseta aqui, né? Tá ao contrário. Tá ao contrário, porque a na câmera fica ao contrário. Mas, ó, chique, hein? Todo mundo entendeu, Cuca Marques. Sim. Né? O assessor de investimentos não é o novo gerente do banco por um motivo muito simples e prático. Tá? O gerente do banco é um funcionário da instituição. O assessor de investimentos ele trabalha para o investidor. Tá? Então, muita gente fala de conflito de interesse. Quem tem mais conflito de interesse? Quem te oferece uma capitalização ou quem te oferece um CDB com uma rentabilidade de 130%, 140%, 150% do CDI? Tá? Ou seja, considerando a Selic hoje a 3,50%, uma taxa aí de 4,5%, 5%. Ou quem antevê uma situação, por exemplo, algumas pessoas que estão assistindo já foram atendidas por mim, outros começaram, outros ainda estão começando, mas, por exemplo, eu antevi que a inflação ia subir. Né? A gente conseguiu prever que a inflação ia subir. O que a gente fez? A gente começou a comprar títulos que estavam com IPCA,
que é a inflação mais uma taxa de juros. Ao invés de eu comprar atrelado à Selic, eu comecei a comprar a inflação. Então, se a inflação subir ou cair, não muda nada para o investidor. Ele vai ter lá aqueles 3%, 4% de juro garantido mensal, mensal não, anual, enquanto ele carregar o título pelo tempo determinado. Tá? Então, a posição ou a postura do assessor de investimentos é sempre em criar riqueza e prosperidade para o investidor. Enquanto o gerente do banco, por mais boa vontade que ele tenha, e eu tenho amigos gerentes que são sensacionais, pessoas extremamente profissionais, capacitadas, inteligentes, mas infelizmente às vezes eles não têm produto no banco, né? Então isso limita. Ficam e a segunda coisa, eles têm meta. Né? Eu não tenho meta, né? A minha meta quem faz sou eu mesmo, né? Então eu tenho meta de captar tantos milhões, eu tenho meta de ter um escritório XYZ. A meta é minha, não é meta quem vai fazer. A meta é o assessor de investimentos, qualquer ele que seja. Pode ser eu, pode ser qualquer outra pessoa que esteja no mercado. Então, a meta faz toda a diferença. Então, o atendimento vai ser sempre buscando o interesse do investidor. Alguém me perguntou, mas se você tiver um conflito, se tiver um CDB pagando 10% e outro CDB pagando 9%, você vai oferecer o 9% para o cara porque você ganha mais? Aí eu literalmente eu falei assim para a pessoa, se ele assistir, ele vai entender que eu estou só fazendo um comentário e não uma crítica, né? Ele falou, claro, aí a pessoa abre a plataforma e vê lá que tinha um CDB de 10 e um de 9 e eu vendi para ele o de 9. O que ele vai falar para mim? No dia seguinte, eu tomo um toco e ele sai e deixa de ser meu cliente. Então, eu tenho que oferecer, buscar o melhor para o meu cliente. Né? Com certeza. A melhor forma, com o melhor rendimento possível dentro daquilo que tem disponível, do risco, da carteira, da indicação, da recomendação, que às vezes está disponível. Né? Tem um produto muito bacana que muita gente ficou um pouco receoso recente, mas eu vou falar de um produto só especificamente, debenture. Todo mundo tem medo de debenture. Que é quando a gente empresta dinheiro para as próprias empresas, né? Diretamente para a empresa, sem passar pelo banco. Claro, o banco faz a intermediação, mas o dinheiro vai para a empresa. Tem debentures aí que estão pagando inflação mais 4,5% isento de imposto de renda. Então, você tem 4,5% garantido de juros, mais a inflação. Então, vamos pensar aí numa inflação de 4,5% que foi o ano passado, né? Significa que a pessoa ganhou 9% no ano passado, enquanto quem estava na cadeira de poupança ganhou 1,4%. Sim, dá muita diferença. Pode compor a estratégia, né? Sim. Óbvio sim. que a carteira vai ter níveis de risco, né? Então, por Sim, isso também de ter alguém do lado. Então, assim, tem gente... que ter equilíbrio. Até pra gente encerrando, senão o Instagram derruba a gente aqui, eu acho que a nossa intenção aqui, principalmente quando eu convidei o Cuca para fazer essa live, foi para desmistificar um pouco o papel do assessor de investimentos, porque eu comecei a sentir que muitas pessoas estavam confundindo com o papel, infelizmente, que os maus profissionais dos bancos fizeram e estava gerando, sim, um desconforto, uma desconfiança. Então, assim, gente, em qualquer profissão, inclusive na minha, qualquer, gente, né, de vocês, vão ter bons e maus profissionais. Isso é normal, é ser humano, né? Mas quando você encontra um bom profissional, é óbvio que você vai ter mais resultados, né? Então, fica aqui o contato do Cuca. Essa live vai ficar gravada. Se você chegou aqui só agora, calma que eu já vou subir ela aqui no Instagram. Você assiste depois, se você... viu que isso aqui é importante, pode ajudar outras pessoas, envia essa live também depois para a galera, marca o pessoal, porque é muito importante, né, que as pessoas entendam. Então, Cuca, muito obrigada pela sua presença, obrigada, pessoal, por vocês estarem com a gente, e manda um beijo final. Agora é fechando. Um país mais rico se faz com educação e inteligência. Beijo a todos. Oh. Tchau, gente. Tchau, Boa um abraço noite. pro Luiz. Até mais. Tchau.